oportunidade que foi me concedida nesta noite. Confesso que eu estava aqui e disse até para o irmão, eu queria tanto ouvir, hoje eu quero ouvir. Porque tem gente que sai de casa para pregar, mas tem gente que sai para ouvir, né, irmão? Acredito que todo mundo é assim, né? Mas a oportunidade foi me concedida e a gente não pode desperdiçar as oportunidades que Deus nos dá. Eu queria convidar a igreja a abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 27. Diz assim a palavra do Senhor: E saiu Jesus e os seus discípulos para a cidade de Cesareia e de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que sou eu? E eles responderam: João Batista, e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Aleluia. Só até aqui, irmãos. Glória a Deus. Queridos amados irmãos, se a gente olhar para esse texto e não examinar bem o contexto, a gente poderá ferir o texto, tirando dele decisões ou conclusões precipitadas. Por que eu digo isso? Porque a priori aqui dá a entender que Jesus estava preocupado com o que o povo estava pensando ou falando acerca dele. Porque Jesus já começa dizendo: Quem dizem os homens quem sou eu? Aí um diz: Senhor, alguns dizem que tu és o João Batista, outros falam que tu é Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros falam que tu é um dos profetas. Então aqui, se a gente não atentar e não examinar, a gente vai entender que Jesus estava preocupado com o que o povo estava pensando ou falando acerca dele. Mas na realidade, Jesus ele queria chegar no ponto X. E qual era o ponto que Jesus queria chegar? Era justamente na hora que ele dizia: E vocês, quem dizem que sou eu? Ou seja, Jesus ali, ele queria se revelar para os seus discípulos naquele momento. É tanto que o Pedro diz: Senhor, tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus responde para ele: Bem-aventurado és tu, Pedro, que não foi carne nem sangue que te revelou. Aleluia, mas o meu Pai. Aleluia. Então, Jesus não estava preocupado com o que o povo estava pensando ou falando acerca dele, porque isso para Jesus não tinha importância nenhuma. O importante para Jesus era saber que os seus discípulos lhe conheciam. Você está entendendo? Não fique preocupado com o que o povo pensa ou que fala ao teu respeito. Deixe quem quiser falar, deixe quem quiser te difamar, te caluniar, falar mal de você. Isso não tem importância nenhuma. O importante de tudo é saber que Deus te conhece. Ele sabe que você não é essa pessoa que estão dizendo que você é. Sabe o que Deus está dizendo? Meu filho, fica calmo, fica tranquilo, não se preocupe com o que o povo está dizendo de você. Eu pensei quem você é, até mesmo antes de você nascer, antes de você estar no ventre da madre, eu já te conhecia e já te chamava pelo teu nome. Você é o meu filho, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Desse jeito, Senhor. Jesus não estava preocupado com o que o povo estava pensando ou falando acerca dele, irmãos. Por quê? Porque Jesus sabia muito bem quem era ele. Então ele não estava preocupado com isso. Até porque ele não chegou em nenhum momento com os seus discípulos dizendo assim: Vem cá, João, vem cá, Pedro, vem cá, Tiago. Eu quero que vocês me digam quem é que está falando aí de mim. Quem é que está dizendo que eu sou João Batista? Quem é que está falando que eu sou Elias? Vamos lá, quem é que está falando que eu sou um dos profetas?
Eu não sou essa pessoa que eles estão falando que eu sou. Eu tenho que provar para eles que eu sou filho de Deus. Eu não sou essa pessoa. Em nenhum momento você vai ver Jesus se preocupando com isso. Por quê? Porque ele não queria, aleluia, se justificar diante de ninguém, porque ele sabia que ele tinha um pai, e que no momento certo, e que na hora certa o pai iria justificar o filho. E como justificou? Por algumas vezes Deus disse: este é o meu filho amado, a quem me comprava. Ou seja, pode falar o que quiser, pode dizer o que quiser, pode falar mal, pode caluniar, mas ele nunca vai deixar de ser meu filho. Você é filho de Deus, e deixe quem quiser falar de você. Deus me trouxe aqui para dizer: fica tranquilo, fica calmo, porque eu bem sei quem você é. Você não é essa pessoa que estão falando que você é. Você é meu filho, você é amado por mim. Desse jeito, eu creio. Aleluia. Teu filho. Queridos amados, as pessoas que falavam que Jesus não era o Filho de Deus, eles colocavam nomes, aleluia, em Jesus, querendo passar algo na mente das pessoas que ele não era o Filho de Deus, aleluia. Eles queriam, por quê? Queriam falar que Jesus era outra coisa. Mas por quê? Porque Jesus era o Filho de Deus, e como filho, Deus usava Jesus de uma forma diferente. Quando Jesus iniciou o seu ministério, os religiosos da época já existiam, e eles estudavam de dia e de noite para se formar, para ser mestre em conhecimento. Os teólogos da época, quando Jesus iniciou o seu ministério, os teólogos já estavam lá, os religiosos já estavam lá, ou seja, passaram a vida inteira estudando, meditando, estudando a palavra, aleluia, fazendo teologia, aleluia. Mas Jesus nunca fez isso. Ele era apenas o Filho de Deus, mas como Filho de Deus, quando ele abria a boca, as coisas aconteciam. Sabe por que Jesus era odiado pelos religiosos? Porque Jesus não era simplesmente um religioso, Jesus era Filho de Deus, e como Filho de Deus, Deus usava ele de uma forma diferente. Lembra daquele cego? Jesus, aleluia, assim quando inicia o seu ministério, ele já começa a fazer milagres, prodígios e maravilhas. Ele curou um homem cego de nascença. Eles ficaram irados, pirados. Quem foi que te curou? Pai, foi um homem, que é o nome dele? Aleluia, não queria ouvir. É verdade que tu era cego? Era verdade. Vamos perguntar aos seus pais. É verdade que ele era cego? Ele era cego sim, é o nosso filho, mas eu não sei. Aleluia, pergunte para ele. Ele tem idade para dizer. Eles estavam querendo que eles dissessem que Jesus Cristo era o Filho de Deus, tinha curado, mas isso não era permitido. Eles queriam abafar, porque quem processasse o nome de Jesus Cristo era excluído, era jogado fora. Eles queriam abafar, aleluia. Mas Jesus não era apenas religioso, Jesus era Filho de Deus, e como Filho de Deus, Deus usava ele de uma forma diferente. Eu quero dizer algo para você: Deus nunca vai usar um religioso como usa um filho seu. É por isso que quando você canta, o céu se abre. É por isso que quando você prega, o Espírito de Deus desce. Por quê? Porque você não é apenas um religioso, você é filho de Deus, e como filho de Deus, Deus te usa de uma forma diferente. Olha aqui, aproveitar a oportunidade em nome de Jesus. Se preocupa com isso não. Você é filho, você é filho, você é filho. Deixa quem quiser falar, meu irmão. Você é filho de Deus, aleluia. Aleluia.